Exemplo dos nossos pilares, né, academia, mercado e governo. Isso vai fortalecer o resultado desse projeto. Como hoje é o último diálogo dessa primeira fase, eu gostaria também de explicitar meu agradecimento pela equipe do NGPD, Licério e Rossini, João, Elaine, Adriana e Max, pessoas que ajudaram profundamente no desenrolar desses eventos. Foi super cansativo, mas foi extremamente válido e eu espero que vocês gostem. Bom, entendendo que a maioria das colocações foram sugestões para o enriquecer, entendendo também que os diálogos continuam hoje, essa é uma primeira fase, nós estamos desenvolvendo outros diálogos, nós vamos passar a mesa e vamos pedir o poder de síntese dos nossos colegas, 3 minutos para cada um, sendo que o Chico ficará no final, porque ele já aproveitou de fazer o encerramento. Eu passo primeiro a palavra para o professor Antônio, se quiser. Eu agradeço a participação, eu acho que é uma grande iniciativa, e principalmente quando a gente traz uma diversidade de atores, né, que a gente viu o SUAP, o Senado, a refinaria, o Senado, o mundo político. Eu acho que isso junto com a mesa em geral, pode trazer um encaminhamento melhor do nosso entendimento do que está ocorrendo. Mas o que eu acho que o grande desafio é efetivamente sermos pragmáticos e a partir do diálogo, né, o que a gente vai fazer para transformar esse diálogo efetivamente em prática. Esse é o desafio. Eu volto a insistir na questão da agenda. A Chives colocou muito bem, isso é um encontro, nós temos talvez 4, 5 empresários aqui, então a agenda do empresário é uma agenda de negócios, é o dia a dia, pagar folha no final do mês, a agenda do pesquisador do empresário é outra. Então, como fazer essas duas agendas convergirem? Talvez aí esteja o grande mistério do progresso da paz e da vida eterna, mas eu acho que essa questão da agenda não é fácil, ela caminha, de um lado da academia, de um lado do governo, do político, de um lado da indústria. Obrigado, professor Antônio. Iris, por favor. Vou usar os 3 minutos. Muito obrigado. Eu vou tentar sintetizar aqui. Primeiro, agradecer novamente, parabenizar Chico pelo projeto, aí, com o professor Abraão e o pessoal da Fundagem, que realmente eu tive a oportunidade de participar de 2 diálogos aqui. Realmente é muito enriquecedor. Acho que a gente tem que dar continuidade, não ser a forma, mas de ampliar essa interação. Queria só pontuar 3 coisas. A gente tocou aqui na questão de capacitação, falar do APAC não é fácil. Quais são as soluções? Eu acho que a gente tem que ter um trabalho, obviamente, aí. Acho que o Marcelo foi muito feliz, Marcelo, quando falou da questão de curto, médio e longo prazo. Acho que a gente tem solução de curtíssimo prazo. A gente vai conversar com a diretoria de RH do estaleiro, por exemplo, os caras falam, a gente está cheio de soldador aqui, agora os caras precisam ter um curso de disciplina. Disciplina. Porque os caras têm regra aqui de segurança do trabalho, se ele não andar na faixa amarela, ele perde a mão, perde dentro do corpo. Então, se eles vierem capacitados em disciplina, já dá um ganho de escala tremendo aqui para a gente não ter que capacitar esse cara de novo. Então, tem soluções aí de curto, médio e longo prazo, que eu acho que nessa linha de capacitação a gente devia estar atento. Com relação a negócio, eu acho que a gente, de novo, eu vou reforçar essa questão da gente ter uma matriz de entendimento de quais são as demandas do nosso empresariado. A gente tem empresariado lá com demandas totalmente distintas, que se a gente não congregar esses grupos, a gente vai estar tirando na minha avaliação de forma errada. E eu saio daqui extremamente feliz, Marcelino, reconhecer aqui, não é a primeira vez que eu vejo Marcelino, nota que ele já fala, nós temos, ele é pernambucano, já a gente tem aí realmente a grande sorte de ter Marcelino, faz mais de 2 anos que eu venho acompanhando a disponibilidade de Marcelino em diversos fóruns. Eu acho que a gente tem um privilégio, eu acho que a gente tem que aproveitar bem isso, E essa disponibilidade, essa provocação toda que ele nos faz. E eu sou entusiasta do Porto, venho para cá, obviamente, com o intuito de contribuir, defendo o Porto de qualquer forma nesse mundo, e a gente vem aqui para dar uma contribuição positiva. E sair daqui muito feliz, Marcelo, com a possibilidade desse curso básico. Eu vou junto com o Chico, realmente colocar isso em prática, fazer essa solicitação, porque a gente tem uma demanda grande do nosso empresariado aqui com relação a isso. Acho que a gente precisa
destravar um pouco a cabeça para entender o mercado offshore e naval para a gente ampliar nossas possibilidades de negócio. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Bom, agora eu tinha que fazer uma observação apenas. Realmente a gente não ganha dinheiro. Certeza absoluta que você criava uma empresa de tecnologia com conhecimento e com técnica. Hoje a gente tem certeza absoluta que eles são absolutamente essenciais, mas que você cria empresas de tecnologia com capacidade de fazer negócio. O que significa entender mercado, ir atrás do problema que você tem que resolver, vender com qualidade, segundo a definição do Peter Drucker, significa achar o preço correto para a qualidade que o cara quer. Não adianta você tentar vender mais qualidade do que o cliente quer, nem pelo preço acima do que ele pode pagar, porque não vai dar certo. E nós nos concentramos, eu acho, nos últimos muitos anos, nos últimos 5, 7 anos do César, em tentar fazer com que tecnologia combinada com capacidade de análise de mercado e de empreendedorismo e de investimento gere negócio. Sem isso, qualquer outra coisa é aleatória e não vai criar as capacidades que a gente quer no Porto Digital. Eu adicionaria, no meio desse negócio todo, Chico, em particular, que vai conduzir esse processo permanente aqui junto com a Abraão e o pessoal da Fundação de Planejamento, que é planejamento do Porto Digital, que no fundo o que a gente precisa do Porto Digital e arredores, inclusive SWAP, é uma recriação de uma capacidade capitalista local, que veio desaparecendo nos últimos 2 séculos e talvez esteja agora no seu ponto mais baixo em relação aos investimentos externos que estão sendo feitos aqui. A participação do capital de Pernambuco, no que a gente está vendo acontecer ao nosso redor, seja ele técnico ou não, é uma porcentagem ínfima de tudo que está acontecendo. E esse, no meu entender, é o nosso maior problema. É como é que o capital daqui se envolve com o que está acontecendo nas capacidades de fazer negócio aqui e agora. Obrigado, senhor presidente. Agora vamos passar a Chico para fazer suas observações finais e também a fazer observações. Todos, em especial hoje, dizer que o que vem sendo desenvolvido aqui no Porto Digital e que a gente pretende fazer com melhor qualidade daqui para frente, a partir dessas contribuições e outras que surgirão, e aproveito, deputado, para comunicar também aqui a Iris e aos demais que chegaram posteriormente, e nós terminamos a primeira rodada do diálogo dos Portos Digitais, buscando olhar a academia sobre o Porto Digital, mas vamos fazer mais 2 blocos do diálogo, buscando uma maior interação entre o olhar do governo, da esfera pública e da esfera política em relação ao Porto Digital e o que ele representa em termos de mercado, e depois um terceiro giro, a terceira roda, que serão os diálogos empresa a empresa. Aquilo um pouco que o Marcelo falava, preciso conhecer um pouco mais a demanda da indústria, dos setores produtivos, que são usuários de tecnologia de informação. Vamos fazer isso. Mas aí, enfim, eu trabalharia 3 questões aqui para deixar para vocês quais são os eixos que hoje movem o Porto Digital e que a gente pretende aperfeiçoar. A primeira questão é a qualificação empresarial. Realmente a gente tem isso como uma verdadeira obsessão. Nós precisamos qualificar melhor as nossas empresas que aqui estão e dar mais oportunidades ou melhores condições para aquelas que nós queremos que venham para cá. Nós não vamos desenvolver um polo de excelência e um polo que tenha representação, que tenha escala apenas com as pequenas empresas ou médias empresas, ou eventualmente grandes empresas que surjam aqui. Estamos cuidando de fomentar o desenvolvimento de novas empresas aqui, com uma segunda incubadora, já tem uma que roda no César, tem uma incubadora que tem 1 ano aqui conosco, vamos abrir uma outra incubadora esse ano que vem, enfim, mas a gente trabalhar fortemente a questão da qualificação das empresas para elas serem mais competitivas. Isso passa por um programa, como eu já falei, extremamente ambicioso de formação de mão de obra, é o nosso PROMIMP, vamos ter o nosso PROMIMP aqui dentro. A questão da qualidade de software, um projeto que a gente desenvolve em parceria com o Softex, de maneira que as nossas empresas tenham mais qualificação no desenvolvimento das suas plataformas, com menos erro, menos retrabalho. E a questão da comercialização. No fundo, você não pode esquecer o mercado, não adianta apenas a gente trabalhar a questão da qualificação técnica ou gerencial, ou a questão de projetos, mas a gente tem que saber abordar mercados com modelos de negócio inovadores também, e não apenas com uma solução inovadora. O segundo eixo nosso diz respeito à questão da integração intersetorial
que realmente é algo fundamental para a gente. O Porto de Desembarque, como nós já falamos, é uma das primeiras iniciativas. Tem outras coisas que estão aí subjacentes ao Porto de Desembarque, como o Prêmio Pernambuco Inovador, que a gente desenvolve em conjunto com o Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação, o Prêmio Porto Digital de Jornalismo, maneira de a gente trabalhar através da imprensa, que no nosso entendimento é o principal veículo de impulsão e sensibilização para a inovação. E aqui eu estou vendo representantes da imprensa aqui na nossa sala, que pode nos dar o seu testemunho posteriormente, mas quando a gente observa que todos os jornais de Pernambuco, justamente de 2 anos para cá, começaram a abordar a questão da tecnologia e da inovação de uma forma diferente, a gente se sente vitorioso naquele objetivo que a gente tinha de trabalhar a difusão tecnológica a partir não apenas do mecanismo nacional de seminários ou coisas que passam pela universidade, mas sobretudo utilizar aqueles que têm o papel de comunicar o que se passa na sociedade entre a população.